Eu já sofri ataques verbais nos últimos meses pelo simples fato de ser jornalista. Um homem de 61 anos é o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde acaba de confirmar o segundo caso de coronavírus no Brasil. São 3 casos confirmados aqui no Brasil e um quarto aguarda uma contraprova. O Ministério da Saúde atualizou hoje os casos do novo coronavírus no país. São 8 confirmações, 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Desde que começou essa pandemia, a gente tem feito uma cobertura muito responsável. Por exemplo, eu fiz uma reportagem com um médico infectologista e um cientista analisando os casos de subnotificações no Brasil. Eles disseram, o cenário é muito pior do que a gente imagina. Quando as pessoas leram essa matéria, elas entenderam que era uma tentativa de criar um cenário que não existe. Mas as pessoas estão interpretando esses fatos como uma guerra de narrativa. Então, como se eles interpretassem os fatos e os dados apresentados como uma tentativa de tirar o presidente da República. Esses ataques que eu tenho sofrido posso te dizer que 99% de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então, sempre que eles vêm me atacar achando que a minha tentativa é de derrubar o presidente. A minha tentativa é de instaurar um caos no país, um caos inexistente para eles. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados pelo dia 15 de março atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem. Demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. O momento é de união, serenidade e bom senso. Não podemos esquecer, no entanto, que o Brasil mudou. O povo está atento e exige de nós respeito à Constituição e zelo pelo dinheiro público. Por isso, as motivações da vontade popular continuam vivas e inabaláveis. Que Deus abençoe o nosso Brasil. É desesperador você estar no momento trabalhando como repórter. Nesses 6 anos eu nunca passei por isso. Receber ataques por uma matéria técnica que você tem feito, com uma matéria entrevistando cientistas, entrevistando médicos, entrevistando enfermeiros, é desesperador. É uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu iria passar. O presidente Bolsonaro fez exatamente o que o Ministério da Saúde está orientando os brasileiros a não fazer. O presidente cumprimentou, pegou os celulares e tirou fotos com o rosto colado a várias pessoas. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país. O balanço do Ministério aponta que o Brasil acumula agora 57 vítimas fatais da Covid-19. Hoje foi divulgado um novo balanço. São mais de 3.000 casos confirmados da doença e 92 mortes. São 159 mortes e 4.579 casos de coronavírus no Brasil. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Quando você ataca o jornalismo, necessariamente você ataca a democracia, porque o jornalismo é pilar democrático. É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. No conceito clássico de democracia, tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Obviamente, funcionando ali em harmonia, equilibrados e independentes. E aí, mais pra frente, com a democracia moderna, surge o 4º poder, que é cumprido pela imprensa. Então, os meios de comunicação, né, de uma forma geral, assim, eles formam hoje uma parte indissociável desse sistema de democracia moderna. Não há como ter uma democracia sem uma imprensa livre. Eu tenho sido constantemente atacado pelas redes sociais. Como eu não estou saindo da minha casa, esses ataques só estão acontecendo nas redes. Mas é de uma magnitude assim que eu nunca imaginei que iria acontecer. Em seguida em que eu postei a matéria na minha conta do Twitter, por exemplo, surgiram os comentários. E aí a questão é que não são comentários, né? São frases que ultrapassam o significado de opinião. São frases violentas, com tom de ameaça, de baixo calão, incitando o ódio contra a minha pessoa ali, simplesmente porque, acredito eu, que ele não gostou daquela matéria. Pessoas na internet, elas têm a plena liberdade e não sentem que vão sofrer qualquer tipo de retaliação, sendo que se vocês atacam na rua, a chance de, enfim, polícia ser acionada é muito maior. E esses ataques, né, são estimulados por pessoas influentes, né? Presidente, deputados, blogueiros. E acho que as grandes empresas, né? Acho que o Grupo Globo, a Folha, o UOL, o Correio Brasiliense, etc., e outros veículos que interromperam a cobertura ali, né, no Alvorada, eles sentiram que, né, que esses últimos protestos foram tão intensos que para ter uma tragédia ali tá faltando pouca coisa. Eu tento sempre manter o foco naquilo que eu preciso, que a minha profissão exige, porque o jornalismo está no front disso tudo, né? A gente precisa se manter bem, se manter forte e enfrentar isso com dados, com fatos e nunca abaixar a cabeça para achismo. Nunca abaixar a cabeça, nunca desistir de fazer o que a gente está fazendo. Porque o país, a vida e a democracia precisa do nosso trabalho. Então é muito perigoso esse momento que a gente está vivendo, porque a gente tem uma imprensa falando, uma imprensa avisando, e as pessoas não acreditam. A gente tem a maior autoridade do país tirando a nossa credibilidade todos os dias e tornando informações falsas como verdade. Essa é uma tática de destruir a democracia. Você coloca o caos e você acaba com ela. E o que vem acontecendo é exatamente isso. Você tira a credibilidade da imprensa, que sempre traz uma visão verdadeira, com olhares, obviamente, mas tá tudo bem. Mas é uma visão verdadeira, e você joga o caos através de informações falsas. Então as pessoas não acreditam mais na imprensa, mas acreditam na fotinho que recebeu no WhatsApp, dizendo que o Brasil precisa de uma intervenção militar, senão vai sofrer uma ameaça comunista, assim como foi em 64. A gente viu e está novamente acontecendo, né? A gente tem que ficar atento a essas movimentações, a gente tem que ficar atento e, assim, agir. A gente precisa agir. Democracia!